Todo anestesista é preguiçoso. É uma verdade incontestável e eu quero ver quem vai me refutar. Aos meus colegas anestesistas que estão vendo esse vídeo, vocês já me conhecem e sabem que é apenas um clickbaitzinho para engajar aqui. Mas separar verdade de mentira é uma coisa bem delicada, né? E existe um grande número de pessoas que, à guisa de brincadeira, costuma falar, né? Que na anestesista são verdadeiros exímios tomadores de café e comedores de bolo. Pô, eu não concordo, né? Eu vou falar nesse vídeo, eu vou contar o caso, o famoso foi assim que aconteceu, e eu quero abordar 3 aspectos nesse vídeo, 1, 2, 3. A questão da nossa capacidade humana, que é algo difícil, mas possível de melhorar com o tempo. Tratar sobre a capacidade da disponibilidade e do pensamento metonímico. Não vai ser nessa ordem não, mas vai ser os 3 pontos. Pois bem, estou eu no bloco esses dias e houve um momento que, pela circunstância, não vem ao caso aqui, permaneceu na sala somente eu, instrumentando, o cirurgião ou cirurgiã, não lembro quem era, e a anestesista dentro da sala. E a gente estava precisando de alguma coisa em campo, né? Para quem não conhece da realidade de bloco cirúrgico, a gente faz toda uma preparação onde a gente fica estéril, né? Para reduzir risco de contaminação, né? Então, assim, existe toda uma técnica para quem está fora da cirurgia entregar as coisas para a gente, abrir sem se contaminar. Depois eu posso falar sobre isso no futuro. Deixe seu comentário aí se você quer saber mais sobre a realidade de um bloco cirúrgico, de uma sala de cirurgia. Pois bem, e a gente estava precisando de uma coisa e a necessidade, ela não brota assim do nada, né? A gente vai dando sinais que está percebendo alguma coisa, né? A menos que seja uma coisa assim muito urgente, né? Fato é o que eu e o cirurgião, a gente estava ali conversando e quando a gente percebeu que a gente precisava daquele item, prontamente a anestesista que estava em sala, ela estava atenta ao que estava acontecendo, atenta a tudo, e sabia que o circulante não estava em sala de aula, e ela mesma já, quando nós constatamos que precisávamos, ela já levantou, pegou o que a gente precisava e abriu, e foi nos auxiliando ali durante aquele processo, e foi maravilhoso, né? Quando a colega que era circulante chegou na sala, porque ela foi pegar uma coisa que estava longe, né? Ela falou assim, nossa doutora, obrigado, não sei o que, né? Como se fosse assim uma coisa, né? Meu Deus, quase como se fosse um pecado, né? Um desvio de função, mas assim, no sentido, nossa, médico não pode fazer o papel da enfermagem, não pode ajudar, né? E essa anestesista, ela é tão humana, ela é uma pessoa tão incrível, né? Que ela entende que uma coisa é a sua função, é o seu trabalho, né? O papel que você desempenha na sociedade. Outra coisa é a sua identidade, é quem você é, né? Então, assim, a mão dela não caiu por ela ter pegado alguma coisa pra gente, né? Pois bem, quando eu narro esse caso, tá mais do que certo que anestesistas não são meros comedores de bolo e tomadores de café. Não que eles não façam, fazem bem, como todos nós, né? Mas a questão é o seguinte, e aqui eu já quero abordar as 3 coisas que eu falei. Eu vou começar pelo pensamento metonímico. O que é isso? Que porra é essa, né, de pensamento metonímico? Existe uma figura de linguagem que se chama metonímia. E a metonímia, nossa, está ventando demais aqui hoje. E a metonímia, ela é uma figura de linguagem que diz assim: tomar a parte pelo todo ou o todo pela parte. Isso é um recurso que ajuda bastante em alguns casos, mas às vezes a gente pode fazer um raciocínio preguiçoso e isso pode nos trair na percepção da realidade. Pois bem, então assim,
como que você pega a metonímia e joga ela para a filosofia, né? Quando nessa questão do pensamento metonímico é o seguinte: você tem uma amostra, por exemplo, de 10 anestesistas, e dos 10 você se relaciona com 4, dos 4, 3 têm o costume de ser mais preguiçosos, de ter essa coisa de estar fechado, de não querer contribuir, de realmente... Porque eles ficam ali no carrinho de anestesia e estão fazendo o serviço deles em paz, e se estão jogando, se estão investindo em ação, se estão estudando, se estão lendo, não importa, entendeu? A função dele está sendo cumprida, ele está ali monitorizando o paciente, ele está atento. E a verdade, o pessoal fala muito dessas coisas é por inveja, né? A verdade também é que dentro, parênteses, né, dentro do meio médico, eles se zoam bastante, né, entre as especialidades. Então, anestesista é comedor de bolo, cirurgião geral eles costumam falar que é costureiro. Eu trabalhei muito tempo com ortopedia, eles falam que ortopedista nem médico é, aquela coisa, são os ogros, né? Gosto demais de ortopedia, aqui ó, que tiver um ortopedista aí eles vão falar para de frescuragem, né? Mas são um pessoal bem bacana. E aí o que acontece? Eles têm essa brincadeira, mas a verdade é que, tipo assim, poxa, às vezes o cirurgião tá ali, ele tá se matando mesmo na cirurgia, às vezes é complicado, tem que fazer várias cirurgias, aí às vezes ele olha para o colega trabalha basicamente sentado a maior parte do tempo, e tipo assim, é quase que uma inveja, e a inveja, ela não serve, sabe? Depois eu quero até falar sobre a inveja, que é uma outra visão, mas não vem ao caso. Então fica criando essas brincadeiras, mas não representa a realidade, né? Então, quando você está, fechando parênteses, você está lá, tem 10 anestesistas, você convive com 4, dos quais a moto fazendo discurso de ódio, foguete, tá bom. E aí, dos quais 3 tomam café, são mais assim independentes, né? Essa figura de linguagem, você tende a achar que todo anestesista é assim, não é, né? É o que? Você tomar uma parte de 10 anestesistas, você conhece a realidade de 3 e você fala que todos os 10 são iguais. Não são, né? Isso é uma preguiça intelectual muito grande e não traz benefício. Então, tente olhar no seu dia a dia o que você tem de conceito formado por pensamento metonímico. Um muito comum: homem não presta. Muitas mulheres falam isso, né? Ou mulher vagabunda, né? Mulher só interesseira. Porque às vezes você se relacionou com um homem, ou se relacionou com uma mulher que demonstrou esse caráter, ou você teve experiências assim, e você criou esse conceito, e é um jargão, e você fica repetindo, mas não é verdade. E outra, geralmente a gente atrai porque a gente está vibrando, e isso é verdade. Quem não aceita isso, é porque já sabe, né? E assim, a verdade, gente, ela é a verdade independente da sua opinião, entendeu? Você pode concordar ou não concordar, ela vai continuar sendo verdade, tá bom? Então, pensamento metonímico. A outra coisa é essa capacidade de melhorar com o tempo, gente. Por exemplo, o pessoal, a turma do vinho, né? O vinho é essa bebida que realmente, o uísque, né? Quanto mais anos tem, mais caro fica, porque mais gostoso vai ficando, né? As modificações químicas que vão acontecendo. Nós, enquanto seres humanos, nós também temos essa capacidade de melhorar com o tempo. Apesar de estarmos morrendo, envelhecendo, biologicamente, em termos de matéria, querendo ou não, a gente está num processo de envelhecimento, ainda que saudável. Por exemplo, hoje, tenho 37 anos, eu nunca tive uma condição física tão boa até hoje, entendeu? Mas eu podia estar tendo essa condição física, esse cuidado há um tempo atrás. Então, assim, meu corpo ele está melhor, mas eu entendo que também ele está caminhando para o final, entendeu? Então, assim, a gente consegue melhorar com o tempo desse jeito material, mas o jeito que a gente mais evidente é a nossa realidade imaterial, o nosso espírito, esses nossos aspectos metafísicos, eles vão melhorando sim com o tempo. E a gente tem essa capacidade, só que não é fácil. Vocês estão entendendo? Então, por que eu estou dizendo isso?
você entra numa profissão ou você começa a fazer algum tipo de tarefa, você começa com um perfil, eles até brincam, né? O funcionário novo, ele quer trabalhar por 10, ele fica querendo mostrar serviço. Mas é a verdade, a pessoa está começando, ela é um caderno em branco, e aí ela vai vivendo experiências, ela vai mudando conceitos, e às vezes ela vai perdendo, ela vai piorando com o tempo, porque ela vai dando significados para aquelas experiências que ela viveu de um jeito que não são legais, e ela vai piorando. Mas a pessoa que ela está atenta, uma pessoa que ela tem comunhão com Deus e que ela consegue ir além das aparências, ela tem uma percepção correta da realidade, ela vai melhorando. Então tem gente sim que está melhorando com o tempo, que estão se tornando pessoas melhores, casais melhores, relacionamentos melhores. O fato de ser difícil não quer dizer que é impossível, né? E por último, eu quero falar a respeito da disponibilidade, né? E aqui eu termino, que foi o que essa anestesista teve, um ato de disponibilidade, né? Você estar disponível para a vida, disponível para os outros, né? Nós não somos um mundo isolado, nós convivemos com pessoas, né? E um dos princípios da vida é a semeadura, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, ou o que a gente semeia. Então, assim, gente, quando a gente... Emmanuel disse para Chico, né? Dar e receber é a mesma coisa, só que é difícil a gente perceber isso. Então, assim, a Virgem Maria, né, que eu amo tanto, quando ela soube que a parente dela, Isabel, que era uma senhora idosa, estava grávida, vivia só ela e o marido, os dois estavam velhinhos, quando ela soube da notícia, ela nem pensou duas vezes, ela simplesmente foi, né, ajudar durante a gravidez, durante todo o processo. Então, assim, às vezes as pessoas elas estão implorando ajuda de uma maneira silenciosa à nossa volta, sobretudo às vezes as pessoas que estão mais próximas da gente, e a gente, pela nossa indiferença, não percebe, né? E às vezes quando percebe já é tarde demais, né? Já dizia o Sorriso Maroto, né? E você vinha dando sinais e eu não vi. Que isso não aconteça com a gente, né? Então, assim, que a gente possa estar sempre atento, não esperar o outro pedir, entendeu? Já está aqui, ó, toma. E quando eu te ajudo, eu me ajudo. Existe uma coisa que chama heresia da separatividade. Um dia eu vou falar sobre isso, um conceito de Helena Blavatsky, uma das minhas mestras lá na escola, né? Então, assim, tenha em conta isso, né? Seja disponível, esteja pronto para ajudar. Um beijo no coração de vocês, desculpem os ruídos aí, hoje eu gravei num lugar diferente, estou improvisando, estou começando, são muitos desafios, estou num momento temporário de estar me capacitando para oferecer vídeos com qualidade, mas eu entendo que isso é o processo e está tudo certo. Um beijo para vocês, ótimo dia, né? E bom almoço, tudo de bom para vocês. Beijo.